Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, Master Coach e terapeuta holístico. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre reprogramação vibracional atômica. Essa técnica que ajuda a reconstruir aquele estado original das vibrações dos átomos. Quando eu falo estado original, o estado em que o Criador planejou para cada um, planejou para você especificamente. Essa técnica está baseada no fato de que quando nós chegamos ao planeta pelo nascimento e fomos construídos a partir de uma única célula, e essas células se dividiam e se agrupavam seguindo um desenho, porque havia um desenho, havia um projeto. Imaginem vocês a maravilha que foi uma única célula fecundada que começa a se dividir e se transforma em toda essa estrutura que é você. Isso foi possível porque dentro daquela única célula havia milhões de átomos. E dentro de cada átomo havia uma onda arquivo. E esta onda eletromagnética arquivo, ela continha informações. Uma dessas informações era o poder infinito do Criador, a inteligência infinita do Criador e o desenho do projeto você, como você seria construído. Isso nós entendemos pela DNA, pela carga genética. Então, havia todo um poder, toda uma inteligência e um projeto a seguir dentro de cada átomo. É por isso que aquela única célula, ela se expande por conta das vibrações dos átomos que estavam no seu interior e se divide em duas, em quatro, e assim vai se dividindo. E à medida que elas se dividem, elas se agrupam e constroem tecidos diferentes, estruturas diferentes, formando todos os órgãos e, consequentemente, todo o seu corpo. Então, isso é um fato. Você tem como negar isso? Você tem como negar que para que aquilo acontecesse, tinha que ter um poder fazendo o movimento, fazendo com que aquelas células se movimentassem para se agrupar, construir tecidos, aquelas moléculas que nasciam fossem capazes de se ajuntar para formar tecidos os mais variados possíveis, como cérebro, como coração, como pulmão, rins, intestino e assim por diante. Então não tem como negar que havia um poder que gerava esses movimentos. Não há como negar que havia uma inteligência, porque a inteligência é que fazia com que a precisão daqueles encontros de células fossem possíveis para a construção dos tecidos. E havia um projeto. E nesse projeto a gente entende muito bem que o projeto do Criador para aquela criatura, você, que estava sendo construído, era um projeto ambicioso, maravilhoso e possível. Ele queria uma pessoa livre, uma pessoa idêntica a ele em poder, para que fosse capaz de criar ou fazer manifestar e atrair uma realidade no planeta, uma realidade boa, agradável, feliz, que fosse uma pessoa feliz, alegre, próspera, abundante e saudável. Porque se aquela única célula conseguiu se transformar em todo esse conjunto, essa estrutura que é você, através dessa inteligência infinita, essa inteligência infinita saberia perfeitamente como fazer com que você tivesse saúde plena e abundante, entende? Então, você é um poder, você tem um potencial incrível, porque dentro de cada um desses átomos, e agora o seu corpo tem 10 trilhões de células, e dentro de cada uma dessas células tem milhões de átomos, e dentro de cada um desses átomos tem o poder infinito, a inteligência infinita e o projeto você. Acontece que o Criador deu também um outro poder para cada um de nós. Ele deu esse poder para você também, o poder da escolha. E com esse poder da escolha, com a mente, com o ego, você poderia construir novos arquivos. Arquivos que fossem necessários para a vida aqui no planeta. Arquivos relacionados a princípios, valores, culturas. Você precisaria construir esses arquivos.
Mas acontece é que você acabou construindo arquivos equivocados. Arquivos com vibrações que não harmonizam com os arquivos originais instalados lá nos átomos. Movidos pelo medo, movido pela incerteza, movido porque outras mentes com quem você começou a conviver inibiu a sua liberdade, atentou contra a sua liberdade com palavras, com ações e até com agressão física. E aquela expressão pura da liberdade, do amor e de todas as possibilidades que havia em você, por causa dessas vibrações dentro dos seus átomos, foram sendo ofuscadas por esses arquivos que você criou. E esses arquivos você sabe muito bem do que eu estou falando, porque você tem aí o seu celular, seu smartphone, computador. E quando você grava um arquivo no seu celular, você está gravando uma onda contendo informações. É só isso. Por isso que você consegue mandar essas informações para outro aparelho em qualquer lugar do mundo. E ela vai. Mas isso acontece porque são ondas. Então, quando nós falamos de reprogramação vibracional, nós estamos falando em algumas coisas. Primeiro, quem criou, quem possibilitou todo esse processo foi o Criador. O que nós vamos fazer é convidar o Criador de tudo isso para identificar as ondas eletromagnéticas que você criou e que não estão em harmonia com aquelas que o Criador criou, que não estão em harmonia com o projeto relacionado a você, que estão bloqueando você. Essas vibrações, essas crenças que nós chamamos, elas estão bloqueando o seu poder absoluto. E o seu ego prefere utilizar as crenças que ele construiu. Porque quando o seu ego construiu essas crenças, ele tinha uma boa intenção, era proteger você contra algum sofrimento, proteger você contra alguma dor. Só que ele conseguia isso. Ele protegia você de um sofrimento, protegia você de alguma dor, de alguma frustração, de alguma decepção, mas limitava o seu poder. Mas isso te trazia conforto, trazia para você alguns neurotransmissores que agradavam você naquele momento. E você se viciou nessas crenças. É por isso que toda vez que você tem que tomar uma decisão, a primeira informação que vem, a tela da sua mente, é a informação que você criou junto com o seu ego, com a sua mente. E você decide baseado nessas crenças limitantes, crenças que você escolheu. Então o Criador respeita isso, ele nunca vai meter a mão e resolver isso, tirar isso de você, porque foi você que criou com o direito de liberdade que você tem. Agora, o ponto que eu estou falando, esse primeiro ponto, é convidar o Criador para identificar todas, absolutamente todas essas vibrações que estão em desarmonia com as vibrações originais, porque o Criador pode. Em segundo lugar, pedir ao Criador, autorizar ao Criador, você tem que autorizar, o terapeuta vai fazer os comandos, mas com o seu consentimento, que todas essas vibrações sejam removidas e que aquelas vibrações originais lá dos átomos, que agora são trilhões e trilhões de átomos, tenham acesso à sua mente consciente, para que você faça escolhas baseadas naquelas vibrações. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente está apenas convidando o Criador para que ele identifique esses arquivos, essas vibrações e delete com a mesma facilidade e rapidez que você deleta um arquivo no seu celular. O Criador, com a sua autorização e o seu pedido, faz isso. Então essas vibrações são eliminadas. E os seus átomos, que já estavam de posse de toda a inteligência infinita, do poder infinito do projeto Você, que estavam vibrando e sendo impedidos por essas crenças, vão continuar vibrando e essas vibrações vão chegar à sua mente. Então, o que é eliminado numa sessão de reprogramação vibracional? Vibrações desarmônicas com as vibrações originais dos seus átomos. Aí os seus átomos vão seguir o programa. O seu DNA vai ser reativado para seguir o programa. É por isso que algumas pessoas, depois de uma sessão de reprogramação, elas pensam que tudo piorou.
Porque elas começam a ver o mundo agora com outro olhar. Elas começam a ver coisas que elas estavam aceitando com muita facilidade, elas começam a rejeitar, porque ela não quer mais aquilo. Ela nunca quis aquilo, quem quis aquilo foi o ego. Por outro lado, coisas que às vezes ela não consegue aceitar, que ela nunca gostou, de repente ela olha com outro olhar e começa a aceitar com muita facilidade, gostar com muita facilidade. Tipo, por exemplo, uma pessoa que é bem sucedida na reprogramação vibracional, ela sabe o que ela tem que comer, ela sabe o quanto ela tem que comer e ela sabe o que ela precisa fazer para que o seu corpo tenha a saúde e o peso ideal. Então ela vai conseguir isso com muito mais facilidade. Aquilo que ela não conseguia antes, ela vai conseguir com facilidade porque ela está enxergando com outro olhar. Agora é importante saber que a gente trabalha com as vibrações, não com as memórias. Uma pessoa que passa por uma sessão de reprogramação vibracional, ela não perde as memórias. Termina a sessão, a pessoa é a mesma pessoa com as mesmas memórias, com o mesmo ego, com a mesma mente. Essas mudanças elas vão sendo sentidas à medida que as vibrações que vêm do átomo chegam na tela consciente da sua mente e você começa a perceber as coisas de forma diferente, de dentro para fora. Você não precisa querer perceber. Você não precisa querer determinadas mudanças. Essas mudanças elas vão começar a acontecer. O que você pode fazer é impedir de novo. O seu ego pode de novo impedir. O seu ego pode criar de novo um outro arquivo, dizer não vá por aí não. E você abraçar esse arquivo e todo o trabalho foi embora. Então isso pode acontecer. Um dos maiores programadores vibracionais atômicos do universo é Jesus Cristo. Ele realmente tinha uma capacidade muito grande de fazer isso com o olhar. Quantas pessoas foram curadas porque a pessoa queria e Jesus com o olhar fazia com que essas crenças fossem removidas, as vibrações fossem removidas e a pessoa ficava curada instantaneamente. E tem um episódio da vida de Jesus que eu acho muito interessante sobre isso. Jesus, ele estava com os discípulos e terminou lá um trabalho de pregação que ele estava fazendo e disse para os discípulos, olha, entra no barco e viaja, daqui a pouco eu vou. E os discípulos estavam muito cansados, pegaram o barco e partiram e nem se detiveram em pensar assim, ele vai como? Se a gente está indo só tem um barco. E Jesus então resolveu o que tinha que resolver, resolveu ainda orar o texto lá em São Marcos, depois vocês procurem lá nos evangelhos, São Marcos, São Mateus conta essa história. E Jesus então resolveu ainda fazer uma oração, demoradamente orando lá em cima do monte. E quando ele desce, já estava escuro, o barco estava bem longe, os discípulos estavam preocupados porque estavam remando e estavam remando contra a corrente, e ele olhou e viu aquela cena e simplesmente saiu caminhando em cima das águas. E por que foi possível ele caminhar em cima das águas? Lembra do conceito de física quântica? A consciência do observador cria a realidade ou muda a realidade? Naquele momento Jesus precisava que aqueles átomos das águas fossem o suficiente transformados para que sustentasse o seu peso enquanto ele caminhava. Houve um milagre que tem explicação na física quântica. Ele mudou o padrão de vibração daqueles átomos para que aqueles átomos, alguns virassem partículas, outros continuassem como ondas, mas deu o suficiente de estrutura para que ele caminhasse sobre as águas. E ele foi caminhando e quando aproximou do barco, os discípulos se assustaram, pensaram, era um fantasma, como é que pode? Está andando em cima das águas agora? E Jesus naturalmente, com seu olhar sereno, caminhava. E o apóstolo Pedro, que era aquele indivíduo eufórico, sanguíneo, vibrante, disse, Jesus, eu estou vendo você andando em cima das águas, eu quero também. Eu disse, então venha, desce do barco e vem até mim. Neste momento, o apóstolo Pedro teve um lapso de absoluta aceitação. E esta absoluta aceitação e crença fez com que a sua crença fosse mudada instantaneamente, de que ele não era capaz de andar sobre as águas, e ele teve esse lapso instantâneo e a realidade também mudou para ele. Ele conseguiu criar a realidade de que ele poderia andar sobre as águas, acreditou que poderia andar sobre as águas e simplesmente andou.
e foi ao encontro de Jesus. Depois que ele deu alguns passos, o ego chama a atenção. Pedro, você está maluco? Você está andando em cima da água, você vai afundar. E o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. A crença voltou, o ego puxou e ele afundou. Precisou que Jesus estendesse a mão e sustentasse Pedro. Na reprogramação vibracional atômica, acontece isso. É muito rápido a transformação, mas o ego pode puxar de novo a crença rapidamente. Então, o que eu aconselho você? Se você quer fazer esse tipo de terapia, quer fazer reprogramação vibracional atômica, primeira coisa, você precisa acreditar que é possível e que você de fato quer passar por essa experiência. E ao passar por essa experiência, você aceita que o trabalho foi feito e negocia com o seu ego a partir de então. O tempo que vai durar a sua limpeza vai ser o tempo que você conseguir negociar com o ego e dizer para o ego claramente, olha, eu acreditei em você esse tempo inteiro, aceitei as crenças que você criou, eu tenho as memórias delas aqui, mas as vibrações foram tiradas e eu não quero essas vibrações de volta. Eu agora quero sim acreditar nas vibrações que vêm dos meus átomos e eu quero seguir o projeto que o Criador tem para mim. E o projeto que o Criador tem para mim é que eu seja feliz, que eu seja próspero, que eu seja abundante, que eu seja extremamente saudável. E eu não estou saudável. Eu estou doente, eu estou acima do peso, eu estou envelhecendo precocemente, eu estou triste, eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico e eu não quero nada disso para mim. Então tudo isso que você construiu com a intenção de me proteger, me protegeu de algumas coisas, mas me tirou a liberdade de desfrutar do poder, da grandiosidade que é esse planeta e da beleza desse planeta. Eu nem mais saio de casa, porque você está dizendo para mim o tempo inteiro que é melhor ficar em casa, que é mais seguro, que eu não vou enfrentar a hostilidade das pessoas, que eu não vou enfrentar os riscos das pessoas, que eu não vou encontrar os perigos das doenças lá fora. Aí eu acredito, fico aqui dentro e o tempo está passando e eu não estou desfrutando das belezas deste planeta. E o Criador me deu olhos para que eu pudesse ver as maravilhas, as matas, os rios, os mares, as montanhas, os pássaros. Me deu ouvidos para que eu pudesse escutar todos os sons encantadores desse planeta. Me deu a sensibilidade do paladar para que eu sentisse todos os gostos. E aí você me prende aqui nesse quarto, ego? Não quero mais isso. Eu agora quero experimentar a liberdade para a qual eu fui criado. Então, se você negociar isso com o seu ego, se você conversar com o seu ego todos os dias e pedir a ele mesmo que dê a liberdade de você fazer agora uma nova tentativa, vai chegar um momento que o ego vai acreditar. Porque o que o ego quer para você é que você se sinta seguro, que você se sinta protegido, que você se sinta próspero, abundante e em paz. A mesma coisa que você quer. Só que ele não tem os recursos para isso. Por isso ele te prende. Mas se você conseguir com a sua consciência superior, que é com quem eu estou conversando aqui agora, se você conseguir com a sua consciência superior convencer ao ego e demonstrar para ele que você não está seguindo os conselhos dele, mas está segura, que você está feliz, que você está próspero, que você está saudável, que você está muito bem, ele vai se juntar com você. E aí as coisas vão fluir com muito mais leveza, mas tem um tempo de nova aprendizagem. O que acontece é que muitas pessoas que procuram as terapias holísticas, eles querem levantar da sessão e ter uma transformação instantânea. Isso nunca vai acontecer. Não me procure se é isso que você está esperando. Eu não vou poder fazer isso. Eu estou com muitos pacientes, por exemplo, no Japão, que entraram em contato comigo porque moram lá há anos e não conseguem aprender japonês. E fizeram reprogramação e muitos deles estão conseguindo agora. Mas eu orientei, quando você terminar a sessão de reprogramação, não significa que você vai estar falando japonês fluentemente. Não, o que você voltou foi ao estado original. Qual é o estado original? O estado de uma criancinha que nasce no Japão, sem saber falar língua nenhuma, e não tem a inibição do ego. O ego não disse para ela assim, olha, japonês você não aprende. Você pode até aprender inglês e português, mas japonês você não aprende. O ego não disse isso para ela ainda. Então ela aprende japonês. Então uma pessoa que passou pela reprogramação, ela voltou ao estado original de uma criança que não tem
os conselhos, os arquivos equivocados criados pelo ego. E aí ela vai começar agora a aprender o beabá e vai aprender dentro do tempo, dentro da dedicação, mas ela vai aprender, porque ela não tem mais uma crença que diz que ela não é capaz. Mas isso vai levar um tempo que uma criança leva para aprender a língua. Talvez um adulto vai aprender mais rápido, porque ele já tem outros recursos que uma criança não tem. Mas isso vai acontecer, esse tempo de maturação, esse tempo de novo aprendizado, vale para se você quer mudar relacionamentos, se você quer mudar a sua interação social, se você quer mudar a questão da abundância, da sua relação com o dinheiro, qualquer que seja a mudança que você está buscando, essa mudança ela vai ter um novo aprendizado. Porque você viveu até agora seguindo os passos daquilo que o ego criou para você. E agora você vai andar seguindo as vibrações atômicas originais do Criador, através de insights, através de ideias, através de reflexão profunda, você vai tendo noção do que tem que ser feito e vai mudando e vai colocando em prática e você vai se sentindo cada vez mais seguro e mais feliz. Então é assim que acontece. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo dizendo para você, lá está o título, se você quer ser feliz, reprograme-se. Então é muito importante que você faça isso, mas faça isso sabendo. Quem vai construir o milagre é você. É você com o poder que tem dentro de você. E esse poder está dentro de cada átomo. O poder ilimitado do Criador, a inteligência infinita do Criador e o projeto desenhado de como será você abundante, próspero, feliz e alegre. Ok? Então, olha, fico muito feliz que você está acompanhando esse trabalho. Se você curte, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E se quiser marcar uma sessão de reprogramação vibracional comigo presencialmente, entre em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar aí, só com mensagem de texto. Eu não respondo mensagem de áudio nem atendo ligação. Então você deixa a mensagem de texto lá no WhatsApp, eu respondo, faço o agendamento e a gente vai fazer a sessão. E quem quiser fazer à distância, eu estou atendendo no mundo inteiro, pelo Skype, pelo WhatsApp com vídeo, é só você pegar aí o WhatsApp que eu estou deixando, você entra em contato, agenda a sessão e a gente vai fazer por Skype à distância que tem a mesma eficiência, o mesmo resultado, ok? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e eu espero você no próximo vídeo.